Queria trazer aqui as últimas notícias relacionadas ao caso da Juliana Marins, a brasileira que morreu num acidente que ela sofreu durante uma trilha que ela fazia lá na Indonésia. Bom, a família da Juliana Marins está acionando a Justiça Federal para que seja feita uma nova autópsia no corpo da Juliana no Brasil. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais e também para a imprensa, e a família pede, inclusive, que isso seja refeito. E quer que uma nova autópsia no corpo dela seja feita, dessa vez no Brasil. Isso foi divulgado agora pela manhã. O que diz a família num comunicado que foi divulgado pelas redes sociais? A irmã dela, Mariana Marins, publicou no Instagram, que foi criado, inclusive, para divulgar as informações sobre o caso e tem sido muito utilizado até pela imprensa, né, nessa comunicação oficial que eles estão fazendo. Diz lá, abre aspas, com o auxílio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União, que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia no caso da minha irmã Juliana Marins. Acreditamos no Judiciário Federal Brasileiro e esperamos uma decisão positiva nas próximas horas. Por que isso? Numa entrevista na sexta-feira passada, o médico legista disse que o laudo preliminar indicou que a Juliana morreu após sofrer um trauma contundente que resultou em danos e órgãos internos e hemorragia. Ainda segundo o médico, os indícios apontam que a morte quase que imediata, cerca de 20 minutos após o impacto. Além de uma queda inicial na trilha, ela provavelmente caiu outras vezes no dia seguinte, já que o local era bastante íngreme. E a principal hipótese é que uma dessas outras quedas gerou ferimentos que levaram à sua morte. E aí, segundo a perícia, ela faleceu na terça, dia 24, ou na quarta, dia 25. No entanto, o pai da Juliana, que foi lá ao local, numa entrevista muito emocionante que aconteceu nesse final de semana ao programa Fantástico da TV Globo, ele falou sobre o guia que deixou a Juliana sozinha. Ele disse, a Juliana falou para o guia, estou cansada. O guia falou, senta aí, fica sentada. E o guia nos disse que ele se afastou por 5 a 10 minutos onde Juliana estava para fumar. Depois desses 5 e 10 minutos de caminhada e dessa meia hora fumando, ele voltou. Quando ele voltou, não encontrou mais a Juliana. Isso foi às 4 horas. Quando ele avistou Juliana, já eram 6 horas e 8 minutos. O guia, de acordo com o pai dela, enviou um recado para o chefe afirmando que ela havia caído no penhasco. E esse chefe fez contato com o parque, onde fica, né, onde ela estava. O diretor do parque, então, acionou a Brigada dos Primeiros Socorros. E aí, o que também o Manuel, pai da Juliana, disse é que o único equipamento que eles tinham era uma corda. E aí ele falou, e você sabe o que o guia tentou fazer? Jogaram a corda na direção da Juliana. Numa segunda tentativa, o guia, no desespero, amarrou a corda na cintura. Ele tentou descer com essa corda amarrada na cintura sem ancorar a corda. E falando sobre a precariedade do atendimento da Juliana. E somente horas depois da queda, a administração do parque teria sido avisada de que o caso era mais complexo e que seria preciso acionar a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia para que fosse feito o resgate. E aí demorou muito para que eles pudessem chegar. A equipe, segundo ele, não conseguiu achar a Juliana mesmo depois de descer os 200 metros. E ele culpou o guia e a administração do parque pela morte da filha. E aí, por isso, eles estão pedindo essa nova autópsia. É um caso que ainda não está esclarecido, pelo que a gente está acompanhando, né, Josias? Esse pedido da família da Juliana faz sentido? Isso deve ser atendido ou não? Será que uma autópsia aqui feita no Brasil pode trazer respostas sobre como Juliana morreu ou mudar a versão que veio da Indonésia? A resposta talvez venha, Fabiola. A questão é saber qual será a serventia dessa resposta, né? Hoje, o que era uma dúvida até dias atrás tornou-se uma certeza incontornável. Houve negligência, da parte do guia, houve negligência da parte dos socorristas que não prestaram, assistência a Juliana Marins em tempo para resgatá-la com vida. Não há mais, a mais remota
dúvida quanto à inépcia de quem acompanhava ao grupo que se deslocava ali pelo vulcão na Indonésia junto com a Juliana, sobretudo negligência com a própria Juliana, e não há dúvida também quanto à precariedade do socorro prestado a ela. Houve essa necrópsia, autópsia feita lá na Indonésia, com conclusões esquisitas para quem acompanhou, não é? Não se está dizendo que a conclusão é falsa, mas havia imagens da Juliana logo depois que ela caiu. Então, morreu depois de 20 minutos, morreu depois que escorregou um pouco mais em relação à primeira queda. Então, não é, não é absurdo que um pai inconformado recorra à Defensoria Pública pedindo socorro para refazer essa autópsia da Indonésia no Brasil. Então, o Estado brasileiro não ficará empobrecido se atender, por meio de uma decisão judicial, esse pedido do pai. Agora, ainda que esse novo exame, traga respostas diferentes daquelas que foram obtidas na Indonésia, é muito improvável, Fabiola, que uma ação judicial movida no exterior por um pai inconformado porque a filha morreu ali, nessas condições que nós temos acompanhado, é muito improvável que disso resulte uma ação qualquer, uma decisão qualquer que repare, do ponto de vista moral e até financeiro, esse pai que perdeu a filha, uma filha de 26 anos. Então, é preciso ver se haverá serventia do ponto de vista judicial para esse novo laudo que eventualmente seja obtido no Brasil. Agora, não creio que seja absurdo que o pai queira refazer o exame, até para ter uma posição, um laudo que aquiete a sua alma. Estamos diante de um pai inquieto, porque a filha morreu nessas condições que estão aí no noticiário, né, em condições que poderiam ter sido evitadas, né? Mas acho que é muito improvável a essa altura, embora já exista até autoridades indonésias reconhecendo que as condições não eram as mais adequadas, e o que se espera é que eles revejam essa precariedade, né? Tomem providências para evitar que coisas assim voltem a se repetir. A despeito disso, a despeito do reconhecimento que já começa a ser feito até na Indonésia, acho improvável, Fabiola, que de um novo exame feito no Brasil resulte uma decisão judicial lá na Indonésia que possa contentar ou satisfazer a família da Juliana. Mas, se o pai quiser, não vejo que seja absurdo, não, que a Defensoria Pública atenda ao seu pedido e recorra à Justiça. Bom, a gente segue falando sobre o caso da Juliana, que ainda movimenta muito o Brasil. As pessoas estão comentando muito ainda nas redes esse caso da Juliana, o que tudo isso representa, né? A gente segue pelo YouTube, vai lá, UOL no YouTube que você encontra a gente. Algo que emocionou também os brasileiros foram as mensagens, as últimas mensagens da Juliana para a mãe dela. Em uma mensagem enviada ao embarcar com esse mochilão, porque a Juliana estava realizando um grande sonho de vida, que era fazer essa viagem pela Ásia. E a Juliana Marins enviou mensagens à mãe dela, né? E Juliana disse para a mãe dela que não tinha medo, disse ela. Não tenho medo de muita coisa, muito menos de perrengue, foi o que ela escreveu. O texto de despedida foi enviado em fevereiro, depois de ela deixar o Rio de Janeiro. Na mensagem, Juliana disse que só se preocupava em não desapontar a família. Disse ela, fui criada por uma mulher que consegue resolver qualquer problema e que não tem medo de se jogar e ir atrás do que sonha. Eu sou assim também. Só tenho vontades e sonhos diferentes. Eu amo muito vocês e serei sempre grata por todo o apoio, cuidado e carinho. E é isso que faz eu não ter medo. Foi o que escreveu Juliana em mensagens enviadas à sua mãe, à sua família. E é interessante que essas mensagens chegam no momento em que há até muita análise, julgamento da postura da Juliana, né, de ela ir realizar esse sonho. É um assunto que a gente já até abordou aqui, né, Josias, do que acaba caindo nas redes sociais. Hoje até estava vendo a coluna lá do jornal Folha de São Paulo, encaminhado com frequência,
que fala sobre, fez esse monitoramento sobre grupos de WhatsApp e o quanto esse assunto virou uma política ideológica, né, na disputa pela narrativa política ideológica. Ai, essa mulher que quer ser livre, mais uma feminista. E esse julgamento que se faz a Juliana por estar fazendo um mochilão na Europa, por ter contratado uma empresa de turismo para fazer. Algo que muita gente faz, né? Sei lá, a gente já falou isso inúmeras vezes. Mas essa fala da Juliana, a mãe dela, já traz uma resposta àqueles que estão falando e usando esse caso da Juliana para mais uma vez trazer essa pauta ideológica para o nosso país, a pauta das mulheres que querem ser livres, das mulheres que querem descobrir o mundo, das mulheres que querem fazer o que elas querem fazer. Parece até uma piada, nós mulheres, eu mesmo como mulher me sinto até incomodada ao ver isso, porque, gente, é algo que deveria ser encarado como comum, né, Josias? Você, como tem pai de uma menina, inclusive, que também tem seus sonhos, né? Conheço um pouquinho a sua filha e sei disso. É muito impressionante como isso vira pauta. Que preguiça, né? Que chato. Muita preguiça. Muita preguiça. É Muita muito emborrecedor preguiça. esse debate que ocorre nas redes sociais, né? E quando o debate envolve a política, já é algo muito modorrento, não muda, né? Sempre a mesma intoxicação, os mesmos gatilhos, né? Agora que nós estamos lidando, Fabíola, com uma família que aparentemente era uma família admirável sob todos os aspectos. Uma família humilde, como tantas famílias brasileiras, e a filha se orgulhava dos pais, uma filha que não media esforços para realizar os seus desejos, os seus sonhos, e se sentia grata porque os pais permitiam que ela fizesse isso. Então, o círculo se fecha de maneira muito harmoniosa. E o que aconteceu com a Juliana foi um acidente que pode ocorrer com outras pessoas e um acidente que foi cercado de circunstâncias que evidenciam a negligência, seja a negligência na organização da caminhada que ela fazia, seja negligência em relação ao socorro que foi prestado de forma bastante precária depois que ocorreu o acidente. É só isso, é um acidente. E as pessoas precisam olhar para isso que aconteceu com olhos de compreensão em relação ao desejo dos pais de obter novas informações sobre o que aconteceu com a filha, que era amada por eles, e, de outro lado, as pessoas precisam entender que isso daqui deveria levar a uma reflexão sobre o que acontece cotidianamente no exterior e no Brasil. Sim. Então, enxergar o problema como uma janela para a obtenção de soluções. Agora, todo esse debate é muito cansativo, como você disse, Fabíola. Preguiça. Debate que é estressante até, né? Só trazer mais uma informação rapidamente, antes da gente trazer a previsão do tempo sobre nova onda de frio que vem. A campanha de arrecadação de dinheiro para o voluntário indonésio que participou do resgate de Juliana Marins foi cancelada depois das críticas da taxa de 20% cobrada pela plataforma. Numa publicação conjunta no Instagram, a plataforma Voa e o perfil Razões para Acreditar informaram que decidiram pelo cancelamento da vaquinha por terem sido alvo de ataques, ameaças, informações falsas e mensagens de ódio. O valor arrecadado será devolvido aos doadores de forma automática pelos meios de pagamentos originais. Ainda segundo eles, a devolução deve ocorrer hoje, sem a necessidade de qualquer ação por parte dos doadores. No comunicado, a plataforma reconhece que a comunicação da taxa poderia ter sido mais clara. A vaquinha tinha sido encerrada no sábado com R$522 mil arrecadados. Com a taxa de 20%, os organizadores ficariam com R$104 mil do total de doações, que foram feitas para que o indonésio compre novos equipamentos de resgate. E agora, diante das críticas, inclusive dos brasileiros, né, a essa taxa, muitas críticas, muitas mensagens de ataque, eles resolveram cancelar essa vaquinha e vão devolver o dinheiro aos doadores.